Você vibra a torcida botafoguense, mais uma repercussão do jogão Botafogo e Palmeiras. Então vamos ver aí os comentaristas de placa e vamos ver o que eles têm a dizer. Se inscreve no canal e tamo junto, botafoguense. Qual o tamanho dessa vitória? Porque a gente sabe que, mais até pelo lado do Botafogo, pelo que aconteceu no ano passado, foi um jogo que foi marcado no Newton Santos contra o Palmeiras e coisa e tal. É de fato para, não sei se exorcizar alguma coisa desse tipo, tem até a questão do próprio Tiquinho marcando também, mas acho que o torcedor acaba levando também para esse lado, né? Essa carga estava presente, não resta dúvida, estava presente na arquibancada, em alguns titulares que estiveram no fiasco do ano passado. Então você tinha Marçal ontem em campo, que fez um bom jogo, inclusive, um dos bons nomes jogo, do Botafogo no jogo. Marlon Freitas foi titular, Tiquinho titular e acabou fazendo o gol da vitória. Existia um pouco dessa sombra. O Tietê entra no segundo tempo. Existia um pouquinho ainda essa sombra. Acho que não tem como dizer que não existia isso no pensamento interno, né, do Botafogo. Não só esses jogadores estavam presentes, como vários funcionários do clube, torcedores que estavam ontem no estádio. Todo mundo viveu aquilo. Foi em novembro, né? E foi ontem, né? Do ponto de vista histórico, foi ontem. Foi novembro. Agora, inegavelmente, os reforços que chegaram também trouxeram algo novo ao Botafogo nesse aspecto psicológico. Essa galera não viveu isso, o Savarino não viveu isso, o John não viveu isso, o Bastos e o Barbosa, que foram muito bem ontem, a dupla de zaga do Botafogo, não viveu aquele pesadelo da queda abrupta que o Adrielson e o Cuesta tiveram, por exemplo. Talvez o principal que tem que fazer esse papel ali do mental muito forte, o próprio Arthur Jorge, né? Claro, que chegou e em pouco tempo... Que também não viveu aquilo. Também não viveu aquele pesadelo, né? Chegou e em pouco tempo deixou clara a sua maneira de jogar. O Botafogo é um time que, dentro do Newton Santos ou fora, ele joga desse jeito. É um time com posse de bola no ataque, agudo, agressivo, vertical, finaliza várias vezes durante os jogos. E, Jorge, um time que aprendeu a pegar uma casca para segurar o placar do finalzinho, né? Só para complementar e te interrompendo, eu acho fantástica a dinâmica ofensiva do Botafogo. Porque tanto o Tiquinho quanto o Júnior Santos circulam por todos os lados. O Savarino, que tem a obrigação de jogar pelo lado, também cai por dentro. E aí o Júnior Santos ocupa o espaço dele. O Luiz Henrique já é um atleta mais de ponta, né? Que vai ocupar o corredor lateral. Ponta. Nos dois sentidos. Ponta. Mas, Jorge, só não queria te interromper para tomar para mim a palavra, não. É só para colocar isso. A dinâmica de 4 atacantes do Botafogo, ela preocupa demais o adversário, porque a maneira de construir, ela vai se alterando a cada momento do jogo. Quando o Botafogo fica um pouco mais atrás, né, Jorge? Busca atrair o adversário para o seu campo. Ele tem a velocidade do Luiz Henrique, ele tem o pivô do Júnior Santos. Quando o Botafogo, do Tiquinho, né? Quando o Botafogo tem a bola, ele tem a referência do Tiquinho saindo da área para fazer com que os pontas muitas vezes entrem. O Tiquinho faz muito no bem corredor, esse pivô, faz né? muito bem esse papel. Então a dinâmica ofensiva do Botafogo, que o Arthur Jorge construiu, é uma dinâmica de se preocupar demais o adversário, né, Jorge? Isso. Incomoda demais o tempo inteiro agredindo. E lembre-se, né, quando o Arthur Jorge chegou, ele teve um jogo em Quito contra a LDU. O Botafogo tinha perdido. Tá uma situação complicada, uma situação delicadíssima na Libertadores. Tinha tomado 3 do Júnior Barranquilla dentro de casa. E ele botou o time com 4 atacantes. Perdeu o jogo por 1-0. Mas muita gente falando: nossa, que irresponsável, que loucura. Ele vai tomar uma goleada em Quito. Ele não tomou uma goleada, ele perdeu por 1-0. Ele manteve a sua proposta intacta, fazendo as suas adaptações, né, fazendo as peças terem diferentes funções, mas é o Botafogo, esse é o Botafogo, a cara do Botafogo tá aí, todo mundo conhece, ele joga desse jeito, ele já trabalhava desse jeito na Europa, já trabalhava desse jeito no Braga, então eu acho que tem a grande diferença em relação, as duas grandes diferenças em relação a 2023, é que esse time ataca até mais que o do Luiz Castro, e esse elenco tem mais opções do que tinha o elenco do Luiz Castro, ele tá mais encorpado. E ainda chegando agora, né? O Alan tá chegando, o Igor ontem entrou. Então, assim, eu acho que o Botafogo, não vou prever aqui, não tem bola de cristal, tá quebrada, tá na manutenção. Não consigo prever se o Botafogo vai ser campeão de alguma coisa esse ano, mas o Botafogo tá pavimentando um caminho. Quanto mais ferramentas você tem no campo de ataque, mais você preocupa o adversário. Eu falei da dinâmica, inclusive, de movimentação, mas você tem Tiquinho, que é finalizador nato e jogador para segurar a bola no momento de lançamento. Você tem Júnior Santos, que é jogador de velocidade e arrancada. Você tem o Luiz Henrique, que é jogador de drible e de arrancada. Você tem o Savarino, que é jogador de finalização de média distância, cruzamento. Então, assim... Fez um belo gol contra o Galo recentemente. Exato, você tem muita ferramenta no ataque. E é bom lembrar que o Eduardo não estava à disposição.
O Almada vai chegar só depois dos Jogos Olímpicos. O Igor Jesus, eu diria que ainda é uma incógnita, porque de fato teve uma média de gols assombrosa, mas a gente está falando de um futebol mais abaixo, mesmo, né? em termos de média, né? É uma opção, de velocidade, inclusive. Então, cara, é muita ferramenta interessante para o Botafogo colocar em campo. E com uma dinâmica, inclusive, de troca de laterais ao longo do campeonato, muito grande. O próprio Arthur Jorge, para colocar essa intensidade que o Botafogo tem de verticalidade e agressividade, e, claro, de tentar o tempo todo pegar essa posse para si, demanda muito fisicamente. E você vê, o Botafogo coloca os dois, ele reveza o tempo todo os dois laterais ao longo do campeonato. Ele coloca o Marlon Freitas como prioridade, mas vez aparece ali... Oi, Mauro. O Marlon Freitas continua jogando muito bem. Jogando muito bem. E um jogador que o Textor bancou a renovação. O Vasco que ficaram, tinha interesse, né? A torcida, o processo de desgaste dele com a torcida foi muito grande e o Textor bancou a continuidade do Marlon Freitas. Ele reveza a dupla de volantes, o Marlon com maior frequência, mas ele coloca o Danilo para jogo também, quando precisa. O próprio Tietê pode fazer essa função. O Gregory tá muito bem. O Gregory é o cara que tem sido o cara ao lado dele em si. São vários nomes que mantêm o nível. Isso é a coisa legal do elenco do Botafogo. É o equilíbrio do elenco que me chama a atenção. A perspectiva de você, em alguns momentos, ter lesões, ter desfalques e manter a sua intensidade e a sua cara. E o Botafogo está conseguindo fazer isso. É uma parada que eu senti bastante, né? Obviamente, quando você assiste jogos de outros times, né, envolvendo o Botafogo, mas que não é teu time, você analisa ali mais até a questão estatística, quantos chutes a gol e tal. E pelo fato de ser palmeirense, ontem eu vi, o time que joga contra o Botafogo não fica, para 1 minuto em paz. Tranquilo, fala, não, tá tranquilo, não vai dar em nada esse ataque. Por conta da organização e pela qualidade que tem os jogadores. Velocidade. É impressionante, cara. Você não fica 1 minuto tranquilo. Você não consegue ficar tranquilo 1 minuto. Isso aí é uma notícia muito boa pro Botafogo e pros adversários é algo tenebroso, cara. Muito interessante porque não era evidentemente um movimento fácil fazer o que foi feito no Botafogo depois daquilo que foi desfeito no retorno, né? É um turno brilhante, né? E de novo, você não precisa ter aquele turno, aliás, não só precisa porque não deu certo ao final das contas, né? Então o Botafogo quase que certamente não vai ser tão brilhante como ele foi no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas pode ser campeão agora. Até pelo que sofreu. E fez certo ao mudar o elenco mais do que eu imaginava que mudaria e achava meio assim, como um desgaste tão brutal, inclusive no aspecto anímico dos próprios atletas e da relação da torcida, do clube, da instituição, do ambiente, do Nilton Santos com ele, que precisava mexer. Mas era uma aposta arriscada, porque você mexeram no time que foi muito bem no turno e pavoroso no retorno. E ele conseguiu mudar muito dos times, se não o time que mais mudou na Série A, e manteve o mesmo patamar. E de novo, mas não é campanha tão brilhante como a do ano passado. Porque também ninguém teve aquela campanha tão brilhante. Na história desde 2003. Em 18 edições de mata-mata, não, de pontos corridos do Campeonato Brasileiro, ninguém teve o que o Botafogo teve no primeiro turno. Eu não sou resultadista, mas nessas coisas, assim, cara, o mais importante não é ter a melhor campanha de um turno, mas é ser campeão. De novo, o mais importante, se o campeonato, aquela bobagem também que a gente adora falar, se o campeonato terminasse agora. O importante é quando na 38ª rodada você pode falar, se o campeonato terminasse agora como terminou, este é o campeão, esse é o vice-16º. O importante não é ficar 37 rodadas fora da zona de rebaixamento, é você não estar lá na 38ª. E você chegar na 38ª como líder ou à frente dos outros. É aquela coisa, né, Mauro, que muita gente utiliza. Eu gosto dessa referência, né? O campeonato de pontos corridos, ele não é um tiro de 100 metros rasos, ele é uma maratona. Sim, você precisa de regularidade, porque em muitas ocasiões a gente vê a largada da maratona com alguns malucos ali fantasiados, correndo igual loucos, né? E alguns um pouco mais atrás ali, de fato, correndo de maneira mais regular. E é esse cara que vai chegar na frente. Não é o cara que saiu disparadamente ali. O sprint. Harry Potter, né? Você pode dar sprint. E assim, o Botafogo, eu não gosto de bem o termo saber sofrer também, dos mesmos inventores de dor de cabeça positiva. Assim, você sofre eventualmente, mas eu acho que a resiliência do Botafogo em alguns momentos é a bolada que o Arthur Jorge levanta no Rafael Veiga, cara. Nossa Senhora. E não caiu, né? Não! Como se tivesse levado um cafuné, cara. E até ele cita na entrevista, o Arthur, muito boa, aliás, essa entrevista também, como o trabalho do Arthur Jorge. Cara, a bolada que ele leva, como se não tivesse acontecido nada, né? Então, assim, foi um jogo realmente muito legal. 1-0, entre aspas, é mentiroso, que se fosse 3-2 não seria nenhum absurdo, porque foram absurdas as partidas do John e do Everton. Se fosse 4-3 como no ano passado, não seria absurdo. Aliás, também é interessante. E se fosse o Felipe Melo, o pau ia cantar. O Palmeiras na bola do Veiga, chutando na cara do Arthur Jorge? Não tem nenhuma dúvida.
Mas a reação do Veiga é uma reação que mas já se é o Felipe Melo, já cai. Vai ser o Felipe Melo, imediatamente, ele vai na direção do Arthur e dá um abraço e fala, desculpa, acabou. Dá um pau no good game, um monte de coisa. Se é o Felipe Melo, o assessor passa na frente, Não, talvez. tá bem. Talvez. Se é o mascotinho, ele passa. Enfim. Pode ser. Mas outro interessante, se você pegar o jogo do. Eu não vi a estatística. Mas é provável, pelo menos para minha análise, o Palmeiras jogou mais ontem do que nos 4x3, no jogo inteiro. Porque no primeiro tempo do Sim. 4x3, o Horroroso Palmeiras do foi Palmeiras. atropelado. Foi um show do Botafogo. Um show. Aí o Hendrick faz o primeiro gol, aquele golaço e tal, o jogo fica... o Adrielson é expulso aos 30, aí tem os pênaltis aos 37, aí em 15 minutos e 31 segundos o Palmeiras faz 3 gols. Como o jogo, o Palmeiras jogou mais ontem. Agora o Botafogo jogou um primeiro tempo, porque ali os 3x0 podiam ter sido 4 ou 5 no ano passado, o Botafogo fez a melhor partida em anos no primeiro tempo. E no segundo tempo, como em quase todo o campeonato, o Botafogo sublimou. Mauro, vou te ajudar. Do solo pro gasoso. O jogo de ontem, ele deu a cara do que é o campeonato nesse momento. Mais As duas equilibrado. equipes jogando Sim, 90 boa. minutos para vencer, para ganhar e bem. E o jogo da temporada passada deu a cara do que foi o campeonato. O Botafogo Na no primeiro primeira turno, parte, no primeiro show, tempo, na segunda fantástico. etapa, o Palmeiras no segundo turno e no segundo tempo Resiliência vira o jogo. absurdo. Vou até pegar aqui os números Vocês aqui. falaram e não responderam a pergunta aí da produção. Daqui a Qual pouco que era? vai estar o Arthur Jorge. Melhor jogo do Brasileirão? Foi. Ah, foi. E do Brasil? Deixa eu pegar. Tranquilamente. Da No temporada ano. do Eu sei que é Brasil. complicado, a gente tem de repente, Alguns algum jogo estaduais, estadual, né? Ou de Por Copas exemplo, regionais. Você pode pensar no Mas os jogos grandes, assim. grande é. enfrentamento foi a grande foi melhor. Supercopa. No Mineirão não foi um grande jogo. Aquele São Paulo de São Paulo Não foi foi, campeão, não mas foi um jogo bom meio jogo. amarrado, né? nem de Desses longe. dos pênaltis. Né? Foi o melhor jogo do Brasileirão. Libertadores também. E aí, não sei Deixa o eu quanto ver pode ter pesado. Claro que pesa o investimento, a qualidade de cada um, né? O Palmeiras tem uma situação financeira privilegiada por seus méritos, por sua organização, e o Botafogo tem um investidor forte. Então, são equipes que hoje, nesse quesito, estão num patamar diferente. Você não vai esperar que o Cuiabá, o Atlético Goianiense, proporcionem jogos como o Botafogo e Palmeiras, porque eles têm muita grana tem muita hoje. gente falando 6x1, Flamengo e Vasco, mas acho que os não, dois aí times... não, a gente tá falando dos times, né? Ali foi um atropelo. Foi Mas- de um time só, né? Mas Sabe, além de o Flamengo grana, muito bem, mas- além de grana, você teve ontem times que têm trabalhos excepcionais. O trabalho do Abel Ferreira é um trabalho histórico no futebol brasileiro. E o trabalho do Arthur Jorge em pouco tempo já é muito bom. Então, jogadores de ótima qualidade, trabalhos excepcionais. E outra coisa, né? Gramado muito bom. Gramado do Newton Santos, em termos de... Não só pegando só os sintéticos como comparação, mas tudo, né? É um dos melhores que a gente tem no Campeonato Brasileiro. Até a galera que é mais crítica ao sintético não tem muito o que apontar desse gramado do Newton Santos. É uma tecnologia nova, diferente. Até jogadores adversários já elogiaram. E tem outro detalhe também, né? Eu não sei o quanto isso pode ter pesado uma semana. Porque esses times não jogaram no... Não, os times não jogaram no fim de semana, né? Então, você teve também muita entrega física. Acho até que o Palmeiras cai um pouco fisicamente no segundo tempo. Mas um jogo muito intenso já desde cara, talvez porque houve um intervalo um pouquinho maior, né, do último jogo de cada um para o jogo de ontem. Se a gente tivesse... Acho que esse jogo sintetiza bem isso, né? Esse sentimento de que se a gente tivesse um campeonato com um melhor tratamento, um calendário menos insano, um calendário mais racional, se a gente tivesse arbitragens melhores, um produto melhor cuidado pela CBF, o campeonato seria melhor do que ele é, porque o nível é bom. A gente tem ótimas equipes como Botafogo, Palmeiras e outras também. Ah, Jorge, se você pegar os ataques de Botafogo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, cara, você vai ter São Paulo. O próprio São Paulo, do meio pra frente, muito forte o Cruzeiro, cara, você tem ataques com muita ferramenta para deixar um jogo bonito, se ele tiver um bom gramado, se os times tiverem condições físicas bem trabalhadas pelo calendário e, principalmente, se os jogadores não fizerem cera. Sim, se a arbitragem não destruir os jogos. Também. Né? Não transformar também. os jogos São quatro em coisas caos. aí que, assim, tem coisas que a gente já tem. A gente já tem muita ferramenta, a gente já tem, de fato, a perspectiva de gramados bons em várias ocasiões e, em alguns momentos, a gente tem gramados bons, em outros a gente tem arbitragens que prejudicam, questão da cera, mas ferramenta a gente tem para ter um campeonataço.